Poder para mudar a sua vida. Alguém deseja mudar alguma coisa na sua vida? O que você gostaria que mudasse em você? Esse é o tema, irmãos, dos próximos domingos. E também a gente vai fazer um pouquinho diferente. As quartas-feiras também vai seguir o mesmo tema. Então no boletim tem aqui 3 temas das mensagens, das próximas mensagens aí desse mês de outubro, né? Então hoje nós vamos falar sobre Deus pode mudar a sua vida. Quarta-feira nós vamos falar de fidelidade, posso confiar. No dia 30, que é o domingo, nós vamos voltar aqui falando, cooperando com Deus para a mudança, para mudar. Qual é a minha parte nessa mudança de Deus? E aí, irmãos, nós vamos no mês de novembro também trazer aqui essas mensagens sobre esse tema tão importante. Deus que vai mudar, que vai transformar a sua vida. E todos nós temos com certeza alguma coisa que nós gostaríamos que mudasse. E você vai ver que Deus quer também transformar a sua vida nesse aspecto aí que você quer mudar, tá certo? Então, irmãos, nós vamos agora pegar as nossas Bíblias, vamos abrir em Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs sobre todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está falando de Jesus e do seu grande poder. O poder é algo, uma força que nos leva, que nos transforma, que nos anima e nos ajuda em muitos aspectos da nossa vida. Então eu faço a mesma pergunta que eu fiz no início, essa mesma pergunta que acho que todos nós queremos responder. O que existe na sua vida que você gostaria que mudasse? Com certeza há sempre algo onde nós queremos melhorar. Talvez você queira ser uma pessoa mais paciente, talvez você queira ser uma pessoa mais estudiosa, talvez você queira ser uma pessoa mais corajosa, talvez você gostaria de ser mais amorosa com seus filhos, com seu marido, mais amoroso com a esposa, você queria ouvir mais as pessoas, você queria ser um crente melhor, talvez orar mais, ler mais a Bíblia, talvez se preocupar mais com a família, com os amigos. Eu gostaria tanto de ser uma pessoa diferente, mais extrovertida. Eu sou tão tímido, eu sou uma pessoa muito introvertida, eu gostaria de falar mais, eu queria me envolver mais, eu queria ter uma saúde melhor, né? Então, irmãos, com certeza todos nós queremos melhorar em alguma coisa, mas todos também sabemos como é difícil mudar, não é verdade? Com certeza alguém aqui já quis fazer alguma mudança e viu a grande dificuldade. E é como às vezes plano de saúde. Quantas vezes você já fez e já parou de pagar um plano de saúde? É tão difícil, você começa a pagar e de repente a coisa vai enrolando, aí você para. E regime, né? Outra coisa assim tão forte. Todos que, né, muita gente já deve ter parado um regime. Começou e parou. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, eu não vou mais comer pão, né? Eu não vou mais comer coisa muito salgada, não vou mais beber Coca-Cola. Não, isso aí você está liberado, tá? Essa parte aí, não. Então, você sabe que tem alguma coisa difícil na minha vida. Meu Deus, por que eu não consigo parar de roer as unhas?
Porque eu não consigo parar de ter medo do escuro, tenho tanto medo. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer uma prova, sabe? São tantas coisas. E você vê, meu Deus, como é difícil mudar. Você vê que é tão difícil que quando alguém consegue, é uma festa. Olha como ele conseguiu. Ele já conseguiu terminar aquela prova, aquele trabalho. Olha, ele já emagreceu 5 quilos. É uma vitória, não é? Eu vou fazer um jejum, eu vou orar todos os dias. Aí você consegue. É uma alegria muito grande. E você sabe que uma das coisas que mais motiva o ser humano é o resultado. Tudo na sua vida, você só vai para frente se você vê um resultado. Não adianta. Você pode fazer um seminário, estudar um livro, ler a Bíblia. Se você não vê um resultado, você deixa, você larga. Você vê logo assim que não está dando certo, não funciona, né? Então, irmãos, eu queria dizer para você que há uma esperança para nós, todos nós. Seja o que for que você tem, você é exagerado, preocupado, você mete os pés pelas mãos. Olha, Deus, Ele pode ajudar você nessa mudança. Essa é a notícia que eu quero dar para você. Seja o que for que você queira mudar, há alguém que quer ajudar você nessa mudança. E a Bíblia fala desse poder. Olha, você já imaginou? O Senhor Jesus Cristo, Ele foi assassinado, condenado à morte injustamente. Tramaram a morte de Cristo, o levaram à cruz, e Jesus morreu ali naquela cruz. E Jesus morreu de verdade, que Ele era um ser humano como nós. Apesar de ser Deus, Ele também era um ser humano. Mas ao terceiro dia, o que diz a Bíblia? Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que esse poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus. E esse mesmo poder está à nossa disposição para mudarmos algo na nossa vida. Essa é uma notícia especial. Quem não queria ouvir uma notícia como essa? Olha, eu preciso de ajuda. Hoje, já há uns anos para cá, tem uma profissão que tem crescido muito, que é o coaching. Então tem um coaching, eu vou ser o seu coach, Leonardo. Vou ajudar você a avançar no seu potencial, você ser uma pessoa cada vez melhor, alcançar os seus objetivos. Essa profissão tem crescido muito, porque as pessoas precisam de ajuda para mudar, precisam de força e poder para ajudar nessa mudança. Eu lembro que quando eu era assim, adolescente, eu tinha uma coragem tão grande, eu acordava 5 horas da manhã, eu lia, né, as coisas que eu gostava de ler, depois eu ia fazer exercícios, eu caminhava, eu corria, eu fazia tudo só. E com o passar do tempo, eu fiquei assim, sem forças. Eu preciso que alguém vá comigo, leia comigo, ore comigo. Já pensou? Então vai passando o tempo, a gente vai ficando parece que fraco, precisa de alguém para nos ajudar. Então quero dizer para você, Jesus quer estar agora do seu lado, ajudando você a vencer alguma luta, alguma dificuldade. Mas como é que Deus faz isso? Olha, irmãos, existem 3 áreas na nossa vida que nos atrapalham muito nessa questão da mudança. Primeira área, onde Deus vai atuar para nos ajudar, é em relação ao nosso passado. Tem muitas coisas do seu passado que estão atrapalhando você a mudar hoje. Outra área muito séria, nossos problemas. Às vezes pode ser um problema de saúde, pode ser uma questão mesmo da sua personalidade. Você realmente nasceu assim, precisa transformar um pouco esse seu temperamento, precisa de ajuda nessa área. E também, irmãos, justamente nessa questão da personalidade. O passado, nossos problemas e a nossa vida como ela é, o nosso ser, a nossa individualidade, às vezes atrapalha naquilo que nós queremos mudar. E é aí que o poder de Deus vai entrar para nos ajudar. Mas como? O passado, ele é algo que cada um de nós tem e precisa saber lidar com aquilo que já passou. Quantas e quantas pessoas, eu muitas vezes me pego assim pensando em coisas que aconteceram há 5 anos, não vai mudar mais nada. O que a pessoa fez com você, ou que você fez, uma coisa errada que você fez, não vai mudar mais, passou. Parece uma coisa lógica, mas há muitas pessoas ainda hoje carregando problemas do passado,
tristes, carregando culpa. A culpa é um sentimento terrível que nos atrapalha no presente e prejudica o nosso futuro. Então, como é que eu vou lidar com isso? A Bíblia, irmãos, ela vai nos ajudar, mostrando que Deus, Ele é aquele que vai neutralizar o nosso passado, nossos erros, nossos fracassos, nossos pecados, nossos arrependimentos. Talvez você tenha pensado já: por que eu fiz isso, meu Deus? Há tanto tempo, há 10 anos eu cometi um erro. E ainda esse erro, esse pecado, essa falha, você está carregando ainda hoje. E eu quero lhe dizer o seguinte: quando você conhece Jesus, quando você recebe o perdão de Jesus, acontece algo incrível. Ele apaga todo o seu passado. Não é que você vai esquecer como um passe de mágica, não. Mas ele não tem mais efeito, é neutralizado. Alguém conhece aquela lousa de criança, que ela tem uma tela magnética? Você escreve assim com uma ponta metálica e depois a criança puxa assim e apaga tudo, né? Eu tenho uma dessa lá em casa. Já pensou se fosse assim a nossa vida? Você cometeu um erro, aí vou começar tudo de novo, e apagasse? Pronto, limpei tudo. É mais ou menos assim que Deus faz com a sua vida. Ele lhe dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Ele apaga a sua ficha, limpa, e agora você começa tudo de novo, recomeça. É assim que Deus faz para nos ajudar a mudar. Muitas pessoas estão pensando: se eu não tivesse feito isso, meu Deus, se eu tivesse tomado aquela decisão, hoje não estaria vivendo assim. Aí outros ficam pensando: ele tá fazendo alguma coisa, aí de repente vem à mente aquele problema com alguém, aí ele começa a reviver o passado, às vezes de 10 anos, de 5 anos, aí ele começa a falar como se ele estivesse naquela época, falando, aí ele dá a resposta que ele queria, depois ele fala como deveria falar, e vai dizendo, aí vai revivendo toda aquela dor. Aí às vezes olha para a pessoa, já passou, ninguém se lembra mais, mas ele carrega aquela dor. Isso aí é uma das coisas que atrapalha a mudança na sua vida, aquilo que você quer mudar. Então quero dizer para você o seguinte: o Senhor Jesus, Ele tem o poder de apagar, de neutralizar essas coisas erradas que nós fazemos e de limpar a nossa mente, para que a nossa mente não fique voltando todo tempo, preocupado com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Isso atrapalha. Você tem que tomar uma decisão, avaliar os seus erros e recomeçar. Não adianta mais, não vai mais mudar. Acabou, é a página virada. Essa expressão, página virada, você pode usar na sua vida. Quando você estiver pensando muito no passado, uma coisa que você fez, deixou de fazer, você diga assim: isso é página virada na minha vida. Passou, não vou mais me lembrar, acabou. A chance é essa agora. Novo tempo, novo trabalho, novo relacionamento. Acabou, passou. Fale isso para você com força, com convicção, porque Jesus também já pagou, não tem mais sentido. Tem um texto na Bíblia que eu quero ler com você, aqui em Colossenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, versículo 14. Olha só. Ele diz assim, Filipenses 2,14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aqui fala, irmãos, do perdão completo que Jesus ofereceu. Se você quer entregar sua vida a Jesus e você fica pensando: mas eu fiz tanta coisa errada no passado. Eu lembro de uma pessoa, né? Ele queria, o sonho dele era assim, casar virgem, mas só que aconteceu os problemas e não deu certo. E ele depois casou, tudo certinho, mas isso aí ele não conseguia tirar do seu coração. Ele achava que tinha cometido um grande erro, o maior erro da vida dele. E foi preciso muita oração para que aquela pessoa esquecesse isso. Acabou, passou. Jesus não está se lembrando disso.
No dia da sua conversão, Jesus apaga, daquele dia para trás. Não fique se lembrando mais. Tem um texto em Jeremias que diz que Deus, Ele pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. E um pastor uma vez disse que depois disso ele põe uma placa, uma boia, dizendo: é proibido pescar naquele lugar. Então não adianta, irmãos. Deus não se lembra mais. Ele decide esquecer. Você não pode mais ficar vivendo naquele passado, certo? Uma outra coisa muito importante que Deus nos ajuda é em relação aos nossos problemas. Todos nós temos problemas, dificuldades. Nós carregamos isso da família, da nossa personalidade, das coisas que as pessoas fizeram contra nós, da vida, do mundo. Todos nós temos problemas. E o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar: focalize a sua vida em mim, focalize a sua vida nas minhas promessas, nas minhas palavras. Eu vou estar com você dentro dos seus problemas. Jesus não vai fazer assim: olha, a partir de agora seus problemas acabaram. Essa não é a fala da Bíblia, nem de Jesus. Você vai viver tendo problema nessa vida até o dia da sua morte. Não tem jeito. Então isso é culpa do pecado. Como é que Deus vai agir? Ele vai mostrar: olha, eu estou com você na fornalha, no deserto, no vale da sombra da morte, na doença, na alegria, na prosperidade, na saúde, em todas as circunstâncias. Eis que estou convosco todos os dias. Davi foi um homem que tinha essa absoluta convicção. Ele enfrentou reinos, animais como leão, urso. Davi enfrentou um rei. Davi enfrentou a morte, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta, nada me faltará. Essa certeza que você tem que ter para você mudar alguma coisa na sua vida. Se você quer mudar algo, mas fica se sentindo só, baixa estima, desacreditado: mas eu não tenho um bom emprego, eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu sou uma pessoa doente, eu tenho problemas, eu tenho filho, eu sou casado, eu sou solteira. Nós começamos a intensificar os nossos problemas. E eu vou dizer uma coisa que é a experiência mesmo própria, experiência que eu passei. Eu via problemas, eu me deparava com problemas, e quando eu começava a ver, a estudar aquele problema, ele parecia do tamanho de uma montanha, e eu ficava com medo. Eu dizia: não, amanhã eu resolvo isso, e ficava passando. Mas eu aprendi uma coisa: quando eu encarava esse problema de frente, quando eu ia mesmo com coragem, chegava e me agarrava nele logo para resolver, ele sempre era menor do que eu pensava. Pois todas as vezes, irmãos, pensava que uma coisa era bem grande, quando eu chegava mesmo lá, era bem menor do que eu estava pensando. Dá um exemplo bem assim, bem simples, bem prático. Eu fui uma vez no supermercado, eu estava apressado, cansado, chateado. Quando eu entrei, eu vi uma fila enorme. Aí eu voltei: Deus me defenda, eu não vou. Aí, se eu não comprar agora, eu vou sofrer. Aí eu disse: eu vou enfrentar essa fila. Irmãos, quando aí eu entrei, passar a noite toda. Quando eu vi, os caixas foram tão rápidos, eu passei ali 5 minutos, pensando que ia passar 1 hora, passei 5 minutos. Todo mundo comprando rápido, pagando, quando eu vi, já estava fora. É geralmente assim: você olha o problema: não, vou morrer. Não, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, é melhor parar. Vou parar por aqui, não vou continuar. Aí você fica, ele aumenta. Aí se torna uma coisa impossível, aí dá tudo errado. E eu digo a você: vá com tudo para resolver. Vá com tudo, que eu tenho certeza, ele é bem menor do que você está pensando. Então Jesus diz: o problema que você tiver daqui para frente, eu vou estar com você. Nós vamos juntos agora enfrentar. É problema no casamento, Jesus está com você. Eu estou com um problema sério de saúde, não tenho um plano de saúde, eu vou para o SUS. Jesus vai para o SUS com você. Pega a fila, pega a ficha do exame, Jesus vai até
em todos os lugares, no mais profundo vale, Jesus vai com você. E assim você vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida. Existe uma outra situação, que é a nossa personalidade. Eu vou ler aqui uma frase de uma pessoa. Ela se achava assim a pior das criaturas. A minha vida é terrível, eu só vivia reclamando da vida dela. E ela disse assim: eu só vivo atrasada, eu só vivo interrompendo o regime, eu só vivo, a minha vida é trocar os pés pelas mãos, eu sempre estou explodindo, eu só vivo deprimido, eu só vivo zangado. E ela ficava, falando essas coisas da sua vida. Irmãos, o Senhor Jesus quer que você abra os seus olhos para o poder dele. Ele pode mudar muito do seu temperamento, ajustar muitos aspectos da sua personalidade. Você conhece aqui alguém que é assim, pavio curto? Levanta a mão. Alguém conhece assim a pessoa que qualquer hora explode tudo, não é? Pois é, essa pessoa ela precisa mudar. Às vezes tem pessoas que não conseguem ter calma, paciência, só vivem irritados. Às vezes é um aspecto da vida dela assim. Então Jesus está aí para ajudar você. E você vai ter que pedir a ajuda dele, porque a maioria dos nossos problemas, essa questão da personalidade, nós não temos como resolver sozinhos. Tem que ter uma ajuda. É alguém, é Jesus. E você vai sempre fazer assim. Se você tiver com vício, uma mania, você está com um aspecto da sua personalidade que você vê que, meu Deus, como eu queria mudar isso. Você diz, olha, não vou mais fazer isso, agora eu vou conseguir, eu vou melhorar. Próxima vez que acontecer, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado. Aí você vai, quando vê, fez tudo errado de novo. Meu Deus, como é difícil, mas você sabe. Então, Jesus está ali para ajudar você a se acalmar, a ser menos ansioso, a ser menos preocupado. Jesus de repente pode mandar você ler um livro, fazer um curso, pedir uma oração, respirar, contar de 1 até 1000, tá certo? De repente Deus vai dar uma direção, e o que Ele vai fazer é estar do seu lado. Esqueça o passado, acabou. Não é porque você fracassou que agora a vida toda vai fracassar. Ele tem poder para cancelar o seu passado. Jesus tem o poder de ajudar você nos seus problemas. Jesus tem a força, o poder para ajudar você em aspectos da sua personalidade que tem atrapalhado a sua vida. Tem pessoas que não conseguem durar emprego, elas não conseguem seguir regras, elas têm dificuldade de ter um patrão. Então Jesus vai ajudar você a se acalmar, a amadurecer. Às vezes nós somos imaturos. Jesus está ali para ficar com você nessa área da sua personalidade que você precisa mudar. Sim, pastor, então Deus vai me ajudar nos meus problemas, vai me ajudar na minha personalidade, vai cancelar o meu passado, mas o que Ele vai me oferecer? Quando você se converte, há um chamado kit Espírito Santo, onde você recebe o próprio Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo e de quebra o fruto do Espírito Santo. E é esse fruto que é o texto central aqui da nossa série. É o texto que vai mostrar Jesus dando várias forças para nós, pontos de apoio que vão nos ajudar a mudar qualquer coisa na nossa vida. É um processo que Deus vai utilizar. E o Espírito Santo, quando vem, ele começa a frutificar. E nós conhecemos esse fruto. E eu vou ler agora para vocês esse fruto que Deus nos concede. E você vai me acompanhar aqui na Bíblia, Gálatas 5:22. Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. São essas virtudes, são como dinamite, é uma grande força que vai ajudar você a destruir aquilo que está impedindo a sua mudança. Olha só o que Deus vai lhe conceder. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E a partir desse domingo que vem, não dessa quarta-feira,
nós vamos ver todos esses aspectos que vão ser impulsionados por Deus para nos ajudar a mudar qualquer coisa na nossa vida. Você deseja que Deus mude alguma coisa na sua vida? Você tem que ter coragem e se agarrar com Ele. Só tem uma coisa que vai atrapalhar você nessa mudança. Não é o diabo, não são os pecados, o mundo, é você mesmo quando você toma uma atitude que vai atrapalhar mesmo, com certeza. É uma atitude que se chama procrastinação. É aquela ideia, aquela atitude de sempre deixar para amanhã, sempre deixar para segunda-feira, sempre deixar para o final do ano, amanhã, e você nunca fazer. Essa atitude, ela realmente vai impedir Deus agir. E você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa. E se você disser, não, amanhã eu começo isso, domingo que vem eu vou fazer, não, deixa para o final do ano, é melhor quando for na segunda-feira começar isso aí vai atrapalhar de verdade. Então, se você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer agora, nesse momento. Tem uma história na Bíblia que a gente pouco lembra, a história das 10 pragas do Egito, que a praga das rãs, acho que foi a segunda praga. Moisés foi chamado e o faraó disse, pelo amor de Deus, tira essas rãs daqui que eu não aguento mais, eu desisto, tira essas rãs. Aí Moisés, tudo bem, você vai fazer o que eu quero, eu vou. Quando é que você quer que eu tire as rãs? Amanhã, Moisés. Amanhã você tira as rãs. E fica aquela questão, por que o faraó não disse logo, tira agora? Ele comia com as rãs, dormia com as rãs, acordava com as rãs, e não somente ele no palácio, mas todos os egípcios não estavam mais aguentando, era rã para todo lado. Irmãos, Moisés estava lá na frente dele com um cajado, era só Moisés dar uma palavra, aquelas rãs iram embora, e ele disse, amanhã, Moisés, você tira essas rãs. E desse texto surgiu uma pregação que dizia assim, mais uma noite com as rãs, e falava dessa procrastinação. Você já pensou? Irmão, Deus está querendo livrar você, Deus está querendo tornar você uma pessoa melhor, mais simpática, uma pessoa mais tranquila, mais forte, mais corajosa, e você está dizendo, não, Jesus, amanhã, tá? Deixa para o final do ano, depois eu faço isso, deixa eu dar uma dormidinha agora e tal. Você fica adiando, e aí Deus está esperando chegar essa hora. Irmãos, eu vi uma atitude assim de um homem assim de sucesso financeiro, e aquilo ali me chamou muita atenção. Ele estava passando uns problemas sérios financeiros, estava quebrado, o país estava nas últimas. Aí ele foi pensar, meu Deus, o que é que eu faço? O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer e tal? E de noite ele pensou, vou abrir uma empresa para mim, vou montar um negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começou a tal, e fazer aquela alegria toda. E o que me chamou a atenção não foi isso, foi ele de manhã ir lá no cartório e abrir a empresa. De manhã chegou lá para abrir a empresa. Da noite para o dia, em menos de 24 horas, aquele homem abriu a empresa dele e tocou o negócio dele para frente. Quantos de nós, quantas vezes, meu Deus, eu não pensei tanta coisa, bolei meus planos e tal, até hoje eu não fiz. Então, aquele homem teve grande sucesso porque ele não deixou para amanhã. Quando abriu o cartório, ele já estava lá para abrir a empresa dele. E eu pergunto a você, o que é que, pelo amor de Deus, você está esperando para Deus fazer a obra na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, no seu temperamento, seja lá o que for? O que é que você está esperando? É o passado? É problema na sua vida? Você tem que mudar. Deus sabe o que você está fazendo todo dia. Deus conhece a sua vida. E Ele está lá. Está muito poder. O poder que ressuscitou Jesus. Essa palavra no grego, ela surgiu, a transliteração dela, a tradução dela veio nos dar a palavra dinamite. Deus tem um poder estrondoso, poderoso mesmo, assim, muito forte para oferecer a você. Mas, irmãos, nós ficamos adiando.
às vezes é o medo, é achar o que os outros vão dizer, é achar que você não vai conseguir, não vai dar certo, e você até agora continua passando pelas mesmas situações, porque você não segurou na mão de Deus, não se converteu ainda, não entregou a sua vida a Cristo, não ligou, tá certo? Não falou, não foi naquele lugar que você tinha que ir, não foi no médico, não é? Às vezes a gente fica tendo problema de saúde porque a gente não faz o exame que o médico disse para fazer. Até hoje você não tomou aquele remédio, até hoje você não foi ao médico, até hoje você não fez nenhuma consulta para saber qual é o seu problema, e você fica adiando, você vê que a coisa está piorando e você diz, amanhã eu vou fazer. Essa atitude é a única atitude que vai impedir você de mudar. Deus não vai poder fazer nada se você não se entregar nas mãos dele. Então volto a perguntar a você, o que é que está impedindo você de confiar em Deus? Você vai fazer a sua parte e vai dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero ficar desse jeito, eu não posso agir dessa forma, eu tenho que mudar, meu Deus. E você vai dizer, Deus, o Senhor vai me mudar, o Senhor vai mudar isso, eu vou conseguir, nós vamos juntos. E você vai falando, você vai se encorajando, e deixa a parte com Deus, que Deus vai agir. Ele vai impulsionar você, Ele vai trabalhar na sua vida. O que falta? No seu boletim tem aqui cartão resposta, tá? Cartão resposta. Aqui tem o nome, né? Você colocar o seu nome, tudo, e tem a decisão que você quer fazer. Você pode fazer isso aqui, preencher, me entregar ali no culto, na porta, quando terminar o culto, tá certo? Você pode de repente, Senhor, pastor, eu quero me batizar. Você anota aqui, me entrega, deixa o seu telefone, eu entro em contato com você, o seu e-mail. E você pode também aproveitar esse pedido de oração, se você tiver com uma caneta aí, você escrever, Senhor, é isso que eu quero que seja mudado na minha vida. Se você não puder escrever, vai ficar com você isso. Você pense agora, tá? Vamos abaixar as nossas cabeças. Eu quero lhe falar uma coisa. Uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele tomou uma atitude que mudou a nossa vida para sempre. Pela graça, pela misericórdia, hoje nós falamos com Deus a hora que quisermos, qualquer dia, qualquer hora. E Deus, Ele quer ressuscitar tudo que morreu na sua vida. Naquela cruz, o Senhor Jesus transformou a sua vida para sempre. Muitos dos nossos sonhos estão parados. Muitos dos nossos sonhos estão enterrados, estão em papéis, na parede, e até hoje não foram concretizados. E eu quero lhe falar de um Deus que ressuscita os nossos sonhos, e um Deus que nos dá força para continuar, que nos anima, que trabalha em nós. O que você quer que Deus ressuscite na sua vida? A sua alegria? O seu relacionamento conjugal? O seu relacionamento familiar? A sua saúde, o seu trabalho, a sua alegria, a sua satisfação? Qual é o sonho que você quer que se realize? O que você deseja que Deus faça por você? Fale agora no seu coração. Meu Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Eu quero parar de me desesperar. Estou cansado. Eu quero descansar em Ti.